Então vamos fechando então os nossos olhos. Vamos nos ligando aos nossos guias e mentores espirituais. Vamos nos ligando aos guias e mentores espirituais desta casa de luz, de amor, de acolhimento, pedindo a presença de Jesus, de Maria, de todos os nossos amparadores, que possam nos auxiliar nesse estudo de hoje, neste Evangelho de hoje e depois no passe coletivo que será ministrado. Que esse estudo possa trazer um aprendizado, possa trazer reflexão, possa despertar em nós algo mais elevado, que a nossa alma possa subir mais pertinho de Jesus, sentindo-se mais leve, com o conforto, com o auxílio que esse estudo pode nos trazer, com os ensinamentos que ele nos proporciona. Que possamos encontrar o consolo, a inspiração, a esperança para a nossa vida, para os nossos problemas, para que possamos ficar mais em paz, em harmonia, mais tranquilos. E assim unidos aos nossos guias e mentores, unidos e protegidos e amparados pelos mentores desta casa, vamos iniciando com o Pai Nosso, com a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, com as graças de Deus. Bom, gente, vamos lá. Essa semana toda e hoje também, o tema é o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 28 é uma coletânea de preces, mas tem instruções nessas preces, né? E logo no comecinho desse capítulo tem muitas coisas bonitas e tem uma frase que a gente tem muito que aprender com ela. Então nós vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. O tema geral é a oração dominical. E aí a gente começa assim, né? Só para dar uma pinceladinha. Oração dominical. Por que então oração dominical e não só uma coletânea de preces ou uma coleção de orações? E começa o capítulo com simplesmente orações. Por que ele coloca lá dominical? Dominical, todo mundo, né, lembra, se refere ao domingo. E por que domingo? Porque domingo é o primeiro dia da semana. Não é segunda-feira. Segunda-feira é segundo dia da semana. Domingo é o primeiro dia. E antigamente, não sei se vocês sabem, chamava segunda-feira. Primeira-feira. Era primeira-feira, segunda-feira, terceira-feira, quarta-feira. Era assim. Até que quando chegou na Semana Santa, como todos os dias eram feira, e era uma coisa, eles invertiam a letra. A feira se referia ao feriado.
ao feriado da Semana Santa. E como domingo encerrava o feriado, eles trocaram o nome de primeira-feira para Domingus Dei, ou Dei Dominicus, né, que era em latim. E aí ficou domingo. Então domingo é o primeiro dia da semana. Ora, se é o primeiro dia da semana, nada mais elevado e amoroso e pedindo proteção, amparo, que a gente comece a semana fazendo uma oração. A oração do domingo, que pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, mas é o primeiro dia da semana. Eu fiquei imaginando como é fazer a oração no primeiro dia da semana, que vai amparar a gente a semana inteira, que é o domingo. Muita gente faz o Evangelho no lar no domingo, então começa a semana com o Evangelho no lar. Não tem problema fazer outro dia, mas o domingo é um dia especial, que precisa de uma oração para começar a semana. Então está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, oração dominical. Por isso que não está só oração, para a gente começar a semana com uma oração. E qual a oração que está lá, né, nesse capítulo? Neste capítulo está escrita a oração, né, dominical, exatamente a que a gente acabou de fazer, o Pai Nosso, que provavelmente alguém na semana já deve ter falado sobre o Pai Nosso, explicado. Eu não vou falar hoje sobre o Pai Nosso, eu vou falar sobre a introdução das orações, desta oração dominical. Porque o Pai Nosso, para explicar frase a frase, a gente ia levar quase 1 hora e meia. E a gente não tem esse tempo na preleção, né? A gente tem um tempo contadinho. Mas existe um estudo científico, não é nem estudo espiritual, é estudo científico explicando todo o Pai Nosso, frase a frase. É belíssimo, quem sabe um dia a gente tem a oportunidade de estudar junto. Então vamos lá. Toda oração, toda prece, ela tem 3 funções. Quais são as funções? Agradecer, louvar a Deus e pedir. São as 3 funções de qualquer oração e qualquer prece. Você pode só pedir, você pode só agradecer e você pode só louvar a Deus. E por que escolher então o Pai Nosso como oração dominical? Porque no Pai Nosso tem as 3 coisas em uma única oração. Você louva a Deus, você pede a Ele o amparo e você agradece no final por tudo que Ele te dá. Então por isso que foi escolhido o Pai Nosso como a oração dominical. Tá? Muito bem. Aí, logo no comecinho, está escrito assim lá no Evangelho. Os Espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore de orar. Ore, pois, cada um conforme suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Os Espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias, auxiliar os que se sentem embaraçados por não conseguirem externar as suas ideias. Então este capítulo é um auxílio, tem prece para tudo lá, tem prece para doente, prece para desencarnado, prece para quem vai desencarnar, tem prece para quem está em sofrimento, tem prece para quem vai ter bebê, tem prece de reunião espírita, tem para abrir reunião espírita, tem para fechar reunião espírita, tem todo tipo de prece. Para aqueles que não conseguem ou têm dificuldade de expressar-se através de uma prece, mas precisam ser aquelas que estão ali. Tem que ser aquela prece. Aí entra o que aquela frase, eu falei que é uma frase só, mas tem tanta coisa nessa frase que diz o seguinte, né? A forma não vale nada. Se a forma não vale nada, então como é que eu tenho que fazer a prece? Vamos falar disso.
O pensamento é tudo. Ué, como é que o pensamento é tudo? O que significa esse pensamento é tudo numa prece? E no final dessa frase ainda tem assim: a maneira de orar, né? A maneira que você orar, que mais o toque. Ou seja, você vai orar e tem que tocar você. Como é que é isso? É uma frase, a primeira frase que está lá nesse capítulo. E às vezes a gente passa batido sobre ela, sem entender o significado profundo que ela tem. Então vamos lá. Se a forma não é nada, ou não vale nada, o que vale? Então tem algumas condições para a gente fazer a prece, independente da idade. Essas condições qualquer um pode alcançar. São básicas. Está lá no Evangelho também. Não vos ponhai em evidência, não se mostrar a todo mundo se exibindo, como era antigamente se faziam os fariseus, falando alto, mostrando que eles estavam lá no templo, fazendo oração, rezando, falando um monte. Não precisa. Seja humilde na sua oração. Guarde-se para fazer a sua oração. Orar em secreto, está no Evangelho. Orar em secreto, você pode orar na privacidade do seu quarto. Se você quiser orar na privacidade da sua cozinha, na sua lavanderia, não tem problema. É você e a sua oração. Claro que você vindo num local amparado que tem espiritualidade, você fica mais em paz. Não é que a sua oração vai ser mais forte aqui ou mais forte em casa. Ela vai ser forte em qualquer lugar. Só que num centro de espírita, ou que seja, no local preparado para isso, você vai lá com a intenção de orar. Então você fica mais tranquilo, você fica quietinho, você se conecta mais fácil do que com barulho de liquidificador. Não que não possa, pode, mas o barulho do liquidificador às vezes atrapalha um pouco. Ou do aspirador de pó. Então, mas a prece vai ser ouvida com o liquidificador ou no centro espírita. Vai depender de nós, vai depender de como você faz. Não afeteis orar muito, rezas longas, muitas palavras, ininteligíveis, ou seja, fica falando, sem sentido nenhum, só para dizer que está falando um monte de coisa. Às vezes a gente dá um exemplo de pessoas que fazem orações decoradas, a gente decora o Pai Nosso, a gente sabe o Pai Nosso, sabe uma Ave Maria, mas às vezes a pessoa ela decora tanto que ela faz aquilo e está pensando na hora que ela vai acabar. Ela não está prestando atenção no que ela está falando, ela está prestando quando que ela vai acabar, que ela vai para casa, que ela vai comer um sanduíche no Manuel Maluco aqui perto. Que vale a oração dela nessa hora? Nada, né? Ela está com a cabeça lá no sanduíche do Manuel Maluco, não está com a cabeça aqui, ou na oração. Então a cabeça precisa estar na oração e simples, ou seja, objetiva. Está lá também que ela seja clara, simples, concisa, sem frases inúteis, sem frases longas, luxuosas ou com adornos, ditas com o coração, ou seja, uma prece feita com sentimento. Com a outra característica, com sinceridade. Por isso que é a gente lá em cima. Porque quem de nós aqui não tem segredos? Coisinhas que a gente não quer que ninguém saiba, não quer falar, são nossos. Todo mundo tem, daqui, de casa. Então a sua oração seja sincera de coração, porque Deus vê todos os nossos problemas. Ele só quer que a gente manifeste para Ele, pedindo ajuda para Ele. Se tem um sofrimento, se tem alguma coisa que está te machucando, seja do passado, antigo, conta para Ele, pede alívio para Ele, ninguém precisa saber, é você com Ele em oração, é a sua sinceridade. Então não é a forma, eu tenho uma sequência, eu tenho que fazer primeiro isso, aquele, é o ritual. Não tem ritual a oração. A oração precisa ser simples, humilde, objetiva e sincera de coração.
É isso que quer dizer lá, essa frasezinha. Aí tem outro pedaço, né? Continua lá, ainda neste preâmbulo dessa parte do Evangelho. Quem quer que lance anátema é confusão ou discussão, às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Para explicar isso aqui, eu trouxe uma historinha. Eu gosto de historinha, né, gente? Então, eu trouxe uma historinha para vocês, muito fofa. Espero não me emocionar ao lê-la. Perdão se isso acontecer, que às vezes acontece. Então, é o seguinte, vamos lá para a historinha. Essa historinha chama O Tapetinho Vermelho. Não sei se alguns de vocês já conhecem, mas vamos lá. Uma pobre mulher morava em uma humilde casa com sua neta, que estava muito doente. Como não tinha dinheiro para levá-la ao médico, e vendo que, apesar dos seus muitos cuidados, a pobre menina piorava a cada dia, com muita dor no coração, resolveu deixá-la sozinha e ir a pé até a cidade mais próxima em busca de ajuda. No único hospital público da região, foi-lhe dito que os médicos não poderiam se deslocar até sua casa. Ela teria que trazer a menina para ser examinada. Desesperada, por saber que sua neta não conseguiria sequer levantar-se da cama, ao passar em frente a uma igreja, resolveu entrar. Igreja, templo, gente, né? Pode ser qualquer lugar espiritualizado. Algumas senhoras estavam ajoelhadas fazendo suas orações. Ela também se ajoelhou. Ouviu as orações daquelas senhoras e, quando teve oportunidade, também levantou sua voz e disse: Olá, Deus, eu sou a Maria. Olha, a minha neta está muito doente. Eu gostaria que o Senhor fosse lá curá-la. Por favor, anote aí, Deus, o endereço. As demais senhoras estranharam o jeito daquela oração, mas continuaram ouvindo. É muito fácil. É só o Senhor seguir o caminho das pedras e, quando passar o rio com a ponte, o Senhor entra na segunda estradinha de barro. Passa a vendinha, a minha casa é o último barraquinho daquela ruinha. As senhoras que tudo acompanhava esforçavam-se para não rir. Ela continuou: Olha, Deus, a porta está trancada, mas a chave fica embaixo do tapetinho vermelho na entrada. Por favor, Senhor, cure a minha netinha. Obrigada. E quando todas achavam que já tinha acabado, ela complementou: Ah, Senhor, por favor, não se esqueça de colocar a chave de novo debaixo do tapetinho vermelho, senão eu não consigo entrar em casa. Muito obrigada. Depois que a Dona Maria foi embora, as demais senhoras soltaram um riso e ficaram comentando como é triste descobrir que as pessoas não sabem nem orar. Mas Dona Maria, ao chegar em casa, não pôde se conter de tanta alegria ao ver a menina sentada no chão brincando com suas bonecas. Aí a vozinha falou assim: Menina, você está de pé? E a menina, olhando carinhosamente para a avó, disse: Um médico esteve aqui, vovó. Deu-me um beijo na testa e disse que eu ia ficar boa. E eu fiquei boa. Ele era tão bonito, sua roupa era tão branquinha que parecia até que brilhava. Ele mandou dizer que foi fácil achar a nossa casa e que ele ia deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho do jeitinho que a senhora pediu. Então aqui a gente vê que Deus não quer um monte de palavra bonita. Ele quer coisas sinceras. Ele quer que o nosso coração se abra e coloque aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer que Ele ajude.
Diga não, gente, que todo mundo chora também, tá? Aí a gente continuando, tem o seguinte, lá nessa frase. O pensamento é tudo. Então, o que significa isso? Está lá também. A prece é uma invocação. É uma invocação que pode ser de pedido, de agradecimento, de louvor. Por ela, por esta prece, por esta oração, nos colocamos em relação mental com o ser ao qual nos dirigimos. Então, se a gente pede para conversar com Deus, para que a gente está dirigindo a prece? O nosso pensamento vai se conectar com Deus, com o Dr. Bezerra, com Maria. E a gente tem que tomar cuidado com o nosso pensamento na nossa oração. Porque se a gente sentir raiva e falar aquelas palavras não muito bonitas, aonde o nosso pensamento vai se ligar? Com a turminha de baixo. Não com a turminha de cima, com a turminha de baixo. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa. A nossa raiva, a nossa tristeza, a nossa inveja, o ciúme, a vingança, o ódio, vai ligar com a turminha de baixo, não com a turminha de cima, porque é por pensamento. A gente se liga a Deus por pensamento. Então a gente precisa orar sim, num local que a gente fique em paz e aprender a levar esse local que a gente vem aqui, fica em paz, reza, levar isso para casa e fazer as orações em casa do mesmo jeito que a gente tem paz num local, junto ao centro espírita, numa igreja, onde você for. Esse é o aprendizado da oração. Não precisa de uma fórmula. Não precisa de rituais, não precisa de uma sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E se pular o 1 ou se pular o 2 não vai dar certo. Não precisa disso. É simples. Só lembrar da historinha, da vozinha do tapetinho vermelho. Antigamente se procurava Deus fora, né? Deus está na igreja, Deus está naquele lugar, naquele templo, Deus está naquela árvore, naquele monumento que é uma cruz, está no cruzeiro dentro do cemitério, Deus está em locais onde teriam símbolos onde Ele poderia estar. Antigamente era assim. Depois a humanidade foi evoluindo, e hoje a gente aprendeu o quê? Que Deus não está fora, Deus está dentro. Então, quando a gente entra em introspecção, uma palavra difícil para os pequenos, mas a gente explica, né? Quando a gente olha para dentro da gente, quando a gente fica em silêncio com a gente mesmo e olha lá no fundo da nossa alma, do nosso coração que a gente precisa, nessa hora a gente se conecta com Deus. É aí que a gente se aproxima dele. Não são as palavras. É a sinceridade do sentimento do coração. E com isso a gente responde a última questão que eu coloquei para vocês. Que era assim, né? A maneira de orar que mais o toque. Que mais o toque o quê? Que mais toque o seu coração. Gente, nós mais às um pouco mais sensíveis, né? Quando a gente ouve essa historinha do tapetinho vermelho, o quanto não toca o nosso coração a humildade dessa vozinha, a prece que ela fez. É esse toque de coração que Deus quer, porque tocou o coração de todos nós. E da vozinha também, e de Deus também. É aí que surgem o quê? O que se chama, entre aspas, das curas, dos milagres. As coisas acontecem. Joana de Ângeles diz o seguinte: o pensamento necessita do combustível, o pensamento que a gente acabou de falar, necessita do combustível das emoções superiores. Que emoções? Amor, bondade, verdade, sinceridade, humildade, isso que a gente acabou de falar, simplicidade, a fim de estabelecer os vínculos com a mente divina, de onde tudo promana
desde os períodos mais remotos. Tudo vem de lá. A gente só precisa conectar com esse jeitinho que nos foi ensinado, da simplicidade, da objetividade, do amor, da verdade. Tem um outro estudioso, vocês conhecem menos, chamado Herculano Pires, que diz o seguinte: a própria ciência materialista está hoje provando o poder do pensamento, o pensamento que a gente acabou de falar, de se ligar à espiritualidade, a Deus, e a sua capacidade de transmissão ao infinito. Então o seu pensamento pode ir ao infinito. O pensamento empregado na prece leva ainda a carga emotiva dos mais puros e profundos sentimentos. É isso que Jesus ensinou e pediu para nós nas suas preces, na sua oração, ou na oração dominical. Então a prece é algo maravilhoso, bonito demais. E como o nosso tempo está acabando, vou falar só o finalzinho aqui, tinha mais umas coisinhas, mas não vai dar tempo. Então é assim, olha o que André Luiz nos fala. Essa é uma frase de André Luiz e a gente deu uma adaptada no final, tá? Mas é André Luiz que fala também. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, e as entidades das sombras experimentam choque de vulto ao contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. Por isso dizemos que, quando fazemos uma prece corretamente, aqui a gente acabou de explicar, a luz se faz, as trevas batem em retirada, as soluções aparecem e os pedidos se realizam. Então essa é a frase de André Luiz, muito simples. E com essa frase a gente termina, né? O que a gente tinha para estudar um pouquinho, para conversar hoje, agradecendo a oportunidade de estar aqui. Que o Mestre Jesus possa amparar a todos nós, aos que estão aqui, os que estão em casa, e a gente vai fazer então um passe coletivo, tá bom? A gente vai então fechando os nossos olhos. Nos ligando aos nossos guias e mentores espirituais novamente. Nos colocando de maneira confortável onde estamos sentados. Abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente, nos entregando de corpo e alma a espiritualidade da luz que ampara o dia de hoje e que está pronta para dar este passe, cuidando de cada um de nós, cuidando de cada necessidade de cada um de nós. Sinta toda esta espiritualidade, perceba as energias curativas que todas essas fraternidades, que os nossos guias e mentores nos envolvem, emanam até nós, cuidam de nós, tanto da parte física quanto da parte espiritual. Essas energias que vêm lá do alto, as energias mais puras, sinta fluindo através de você, através de cada um de nós, dissolvendo as aflições, trazendo alívio às dores, renovando as forças. Vamos sentindo carinho, todo o amor que é projetado sobre nós nessa hora. O amor que cobre todas as feridas,
e cura todas elas. É este amor que está sendo emanado para cada um de nós neste momento. Pense nas suas necessidades, sejam elas físicas, de saúde, familiar, financeira, um trabalho, um emprego, pessoais, conflitos internos, e deixe que esta luz que vem do alto, essas energias que vêm do alto, canalizadas pelas fraternidades que amparam este passe de agora, possam ir limpando todas essas suas necessidades, para que a luz se faça em você. E num breve e curto espaço de tempo, as soluções venham a surgir em sua vida, no seu corpo físico, na sua parte emocional, na sua família, no seu emprego. Vamos mentalizando a paz e a fé dentro de nós, imaginando sempre a mão de Jesus sobre nós, que Jesus cuida de todas as suas ovelhas e nós somos suas ovelhas, que Ele possa cuidar das nossas feridas, fechá-las, limpá-las, estar perto de nós, nos indicando o melhor caminho a seguir, as melhores escolhas. E dessa forma, mais harmonizados, mais equilibrados, mais saudáveis, mais em paz, mais tranquilos, repletos desta energia de amor, nós vamos agradecendo sinceramente todo este auxílio, entregando uma oração a Jesus e às fraternidades que cuidaram de nós, para que esta oração possa ser levada aos locais mais necessitados do planeta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, com as graças de Deus. Até o nosso próximo encontro. Que Jesus nos ampare, nos guie e nos proteja. Muito obrigada.